Vamos falar então de eleições 2022. Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste. Dando sequência às nossas entrevistas com os candidatos, nós terminamos ontem a série com os candidatos ao governo do Piauí e a gente segue agora entrevistando os candidatos a deputado federal, os candidatos a deputado estadual. A gente está recebendo hoje o deputado federal Fábio Abreu, do PSD, que é candidato à reeleição. Deputado, obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Douglas. Boa tarde a todos. A gente estava falando de segurança pública e o senhor, claro, é a sua área. O senhor foi secretário de segurança, o senhor é da área policial. E o senhor, inclusive, já veio aqui várias vezes e detalhou seus projetos de estruturação, de melhor estrutura da segurança pública do Piauí. Caso o senhor seja reeleito, ontem eu fui falar, caso ela fosse eleita, a candidata Luiz Melo, ela disse que ele estava com chacota. Viu? Eu posso avisar que a mulher vai eleita, eu vou punir pela justiça eleitoral, rapaz. Tem que todos que eu estou falando agora com o deputado Fábio Abreu. Entendeu? Rapaz, é difícil. Caso o senhor seja reeleito, aliás, o que é que pode, deputado, ser feito para estruturar melhor, ou qual é o novo rumo que o senhor pretende dar nos seus investimentos, nas suas emendas e na votação de leis para melhorar a segurança pública? Bom, Douglas, mais uma vez, obrigado, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É fundamental que nós toquemos nesse tema segurança pública, mas de forma bastante coerente e bastante propositiva. A segurança pública, ela envolve uma série de ações que demandam participação, seja do poder legislativo, logicamente, que dá um suporte muito grande, mas, na minha opinião, principalmente no executivo. Nós precisamos ter governador e presidente da República verdadeiramente comprometido com o tema segurança pública, não somente no que se refere ou que se faz com que a população ache que a solução da segurança pública seja apenas colocar um policial armado, colocar uma viatura. Não somente isso. Isso é importante, sim. Vamos fazer aqui uma analogia do que está acontecendo. Nós tínhamos uma realidade que em vários municípios praticamente não tinha viaturas e equipamentos para os policiais. Hoje essa realidade não existe. Se alguém chegar em qualquer município do estado do Piauí, lá você vai ter no GPM uma viatura nova, uma viatura em condições para esse policial fazer o policiamento. Os equipamentos do policial também serão ou estão com esse policial equipamento de qualidade. Não existe mais aquela realidade, você sabe muito bem, como repórter policial do revólver calibre 38. Hoje a realidade do nosso policial é pistola e é fuzil. Nós temos a reestruturação de várias unidades, que é a condição ideal para o policial trabalhar. Ainda falta, sem dúvida nenhuma. Esse é o processo que nós apontamos através do plano que eu deixei instalado na Secretaria e no Governo do Estado, para que qualquer secretário, qualquer governador possa desenvolver esse plano estadual de segurança pública. Então há um planejamento a médio e a longo prazo para a segurança pública. O que nós precisamos entender é que qualquer candidato à presidência da República e principalmente a governo do Estado, ele tem que falar do tema segurança pública, incluindo as ações sociais para a nossa juventude. Eu bato muito nessa tecla que nós precisamos cuidar dos nossos jovens, nossos jovens e as nossas crianças. Aqui uma interrupção, o senhor tocou no ponto que eu considero muito importante. Então tem um eixo aqui, que é o eixo apenas da segurança pública, que esse eixo tem que se evoluir em vários aspectos. Agora, esse outro que o senhor falou, da educação, é que eu pouco vejo se tratar desse tema da educação, porque se não tem educação, se você não tem, por exemplo, a escola de tempo integral, se você não tem uma ocupação para o jovem, é que eu falo ocupação, no caso da escola de tempo integral, passa o dia inteiro. Aqueles que não têm escola de tempo integral, que tem, por exemplo, uma opção no bairro para esporte, para lazer. Esse trabalho, ele é tão fundamental quanto o trabalho da segurança pública. Ele é trabalho de segurança pública. Às vezes as pessoas não entendem isso, quando, por exemplo, e até me criticam,
por entender que eu defendo a segurança pública e cuido de 12 mil crianças no projeto Pelotão Mirim. Recebo críticas por isso. Mas visite o projeto e veja o resultado desse projeto. Hoje eu tenho encontrado muitos jovens que passaram no concurso da Polícia Militar, que estão se formando em universidades, que estão trabalhando e que são do nosso projeto Pelotão Mirim, que passaram por lá. Então, daquele projeto, nós precisaríamos ter vários projetos. Eu sempre dizia, quando, por exemplo, eu estava na secretaria, o Coronel Carlos Augusto tinha um projeto lá na PM, alguém ficava, mas no que é que ele quer fazer? Digo, quanto mais projetos tivermos, melhor. Hoje é só em Teresina, deputado? Não, hoje nós temos... Hoje mesmo eu tive uma conversa com o coordenador, Major Saraiva, porque eu não paro, embora a gente esteja em campanha, e todos sabem como é o ritmo de campanha, mas eu não paro de saber, buscar saber em que pé que está determinados assuntos, e o projeto Pelotão Mirim é um deles. A respeito da emenda que eu coloquei de R$1 milhão, que foi para a compra de transportes, ele me deu a informação de que vão adquirir mais um transporte, que sobrou um recurso, e para a compra do restante do fardamento, que é o complemento, que é a botazinha das crianças, que também eu coloquei a emenda. Então, esse projeto e esse processo a gente acompanha, assim como acompanha as emendas para aquisição de motos, aquisição de viaturas, que a gente está acompanhando também, para complementar aonde, principalmente na área da Polícia Civil, ainda falta esse complemento de estrutura. Então, é interessante que nós tenhamos esses projetos. Eu coloquei, por exemplo, R$160 mil para o Eiras. Não tem uma representação política lá, mas um grupo de professores me procurou para investir no social lá no projeto Segundo Tempo, e eu coloquei esse recurso para lá. Então, o meu objetivo sempre é o de buscar a prevenção. Nós temos que prevenir. Deputado, falar nisso, é uma prática, inclusive, de quase todos os parlamentares, destinar recursos apenas para os municípios que são representados. Porque não está errado, o parlamentar vai, obviamente, contemplar lá os municípios, e quanto mais municípios contemplados, melhor. Agora, o senhor se difere, o senhor e pouco se difere nesse aspecto de destinar recursos para onde o senhor não é representado. O senhor tem ideia mais ou menos quantos % dos seus recursos o senhor destinou para municípios? O senhor não tem oficialmente representação? Não, na verdade eu não tenho esse cálculo, né? Mas, por exemplo, na primeira indicação de emenda eu cheguei a indicar para 115 municípios, e eu tenho certeza que 60% desses municípios eu sequer tinha andado. Eu sequer sabia quem votou em mim ou não. Até município que eu não tive voto, eu indiquei recursos. Por quê? Porque há uma regra, infelizmente ela é maléfica para os municípios menores, da história do investimento e o retorno em voto. Então o município que nem Miguel Leão, por exemplo, ele vai sempre ser prejudicado, porque quando se faz essa relação, investir lá não dá retorno em votos, né, político, por causa do tamanho da população votante daquele município. Mas eu não levo em consideração isso. O meu objetivo é exatamente estar contemplando todos. Se você observar o município de Jatobá, ontem eu fiz uma visita, e a gente fazendo uma retrospectiva do que já foi investido, nenhum parlamentar teria a coragem de investir o tanto que eu já investi em Jatobá. Sigefredo Pacheco e Curralinho da mesma forma. Então são municípios que teoricamente têm pequena população, mas que proporcionalmente o meu investimento com emendas parlamentares naqueles municípios é totalmente diferente, é totalmente desproporcional para o retorno que se tem. Mas eu tenho a consciência de que investir na saúde desses pequenos municípios e dos grandes municípios, quem vai ganhar é a população. Então, o meu objetivo enquanto parlamentar, e eu não represento só os 132 mil eleitores que votaram em mim na última votação, eu represento todos os eleitores do estado do Piauí que votam, independente de quem tem votado nas últimas eleições. É assim que eu vejo que nós precisamos desenvolver a política no estado do Piauí e no Brasil. Aquele que foi eleito, ele tem que entender que ele representa o todo, e não só aquela parte que dedicou votação para ele. Deputado, como é que o senhor tem avaliado um próximo mandato? O senhor sendo reeleito, o que é que, na sua opinião, tem se apresentado como desafio ou desafios que não estavam tão claros nesses 4 anos, mas que agora o senhor vislumbra como importantes? Douglas, esse desafio principal que eu tenho observado, principalmente por essas andanças que tenho feito no interior do estado,
é ajudar o próximo governador, é ajudar o próximo presidente da República a mudar a realidade do nosso país no que se refere à fome. Não existe coisa pior para o ser humano e pior ainda para uma criança do que ela passar fome. E nós temos hoje a realidade de pessoas que se reúnem ali numa família e vão decidir se naquele dia elas vão almoçar. Se almoçar, elas não tomam café e nem jantam. Se elas tomam um café, no máximo um almoço. Então você está numa realidade que nem essa, com criança. Imagina como é que fica a cabeça de um pai olhar para sua casa ali e ver que não tem o que lhe oferecer para uma criança que às vezes está chorando por fome. Todo o resto perde o foco. Não tem como, então não tem como. Às vezes as pessoas não entendem quando você dá uma notícia aqui de que o Brasil entrou mais uma vez para o mapa da fome. E aí as pessoas não sabem o que é isso. Significa exatamente isso que eu acabei de dizer. Isso é uma realidade que nós precisamos da sensibilidade do presidente da República. O presidente da República tem que sentar na cadeira, fazer essa análise e saber que tem pessoa passando fome. Ah, mas tem o auxílio emergencial, que não sei mais o quê, mas nem sempre o auxílio emergencial chega a todas as pessoas. Na verdade, esse Auxílio Brasil, ele diminuiu o número de pessoas que eram assistidas pelo Bolsa Família. E isso foi algo que foi debatido insistentemente lá na Câmara e a gente conseguiu muitos avanços, mas infelizmente não chegamos aonde deveria chegar. E aí o debate você defende também em nível de Estado. Em nível de Estado, porque o que acontece, infelizmente, a visão de alguns políticos após uma eleição é que ela continua ainda disputa em termos de ações. Não vou fazer isso porque vai beneficiar fulano de tal, porque vai beneficiar o presidente da República é oposição. Meu amigo, depois que termina essa eleição, acaba-se essa questão de oposição, pelo mesmo que se refere às ações diretas para o Estado, às ações diretas para o país. Então, o que é que nós precisamos entender? É que o próximo presidente, após a eleição, ele tem que trabalhar com todos os deputados, ele tem que trabalhar com todos os governadores. O que nós observamos hoje é alguém nunca se imaginava, por exemplo, um presidente da República vir ao estado do Piauí e o governador não está presente. Independente de qualquer coisa, e recentemente nós observamos, o presidente vem no estado e sequer comunica o governador, sequer convida o governador. Então é algo que a gente está aqui dividindo dentro do nosso próprio país, entre a ala B ou a ala A, que eu odeio esse negócio de você estar aqui com radicalismo, tanto de um lado quanto de outro. Nós precisamos sentar, nós precisamos saber. E aí, é por isso que eu sempre falo, e tem muita gente para falar e explicar para quem não conhece, para quem não sabe, a situação que passa no nosso país, daquelas pessoas que mais precisam, que são as pessoas que não têm o que comer. Então, eu entendo que é um grande desafio para as próximas gestões e para o Parlamento e para o Senado, no que se refere a essa questão de estar todo mundo junto para buscar solucionar esse grave problema que é a fome que passa os brasileiros. Agora, deputado, a gente está aqui discutindo durante um bom tempo essa questão da fome. Num país como o Brasil, que é um dos grandes exportadores de alimento para o mundo, que alimenta vários países do mundo, e a gente discutir, por exemplo, ao mesmo tempo que o senhor discute equipamentos mais modernos, investimento em inteligência, tecnologia de ponta para segurança pública. O Brasil é uma referência em vários estados nessa questão do serviço de inteligência, na polícia. De um outro lado, a gente tem uma questão básica, como o senhor acabou de falar, que são pessoas que não têm o que comer. Então, quer dizer, precisa entender, como o senhor falou, e aí eu estou falando de presidente e governadores, precisa entender que o Brasil tem realidades completamente diferentes. Ou seja, o Brasil é um país que pode ser considerado de ponta em determinadas áreas, e é um país que é uma África, que é sabe, uma pobreza em outras áreas. Então é preciso, não dá para, embora há desigualdade, não dá para nem deixar de manter esse nível alto, onde se tem um nível alto, mas também não pode deixar de investir onde precisa, que é principalmente essa questão da fome. Quer dizer, às vezes não dá mesmo para entender essa questão. Olha, parte dessa divisão, né? Nós observamos aqui essa questão do pobre contra o rico contra o pobre, que é o que está acontecendo muito aparentemente no nosso país.
E aí eu sempre me pergunto qual é a grande massa consumidora de quem é um grande empresário, de quem é um grande comerciante, não são os pobres. Como é que eu vou torcer para que esse pobre seja aniquilado? Porque o que falta só é isso. Então, é nesse aspecto que a gente entende que nós precisamos sentar, observar, e se não fosse, Douglas, a força da Câmara dos Deputados, principalmente nesse processo de pandemia e pós-pandemia, voltando às suas ações, às votações, às pressões para o governo federal, nós teríamos uma realidade pior ainda nesse país, pela insensibilidade do governo federal. Eu não vou aqui questionar pessoalmente o presidente, que eu não entro nessa questão de baixaria, de estar nominando, mas a verdade deve ser dita, porque eu estava nas votações, eu participava das discussões, inclusive representava o partido lá como orientador do partido, e essas matérias elas sempre foram de forma assim, eu diria, sem conhecimento próprio, ou buscar fazer pesquisa por parte do governo em relação às propostas para solucionar esse problema. E mesmo assim nós conseguimos muitos avanços, mas é uma pauta que deve ser prioridade no próximo governo. Uma questão que é muito importante também ser dita, essa polarização é terrível, a polarização que prejudica demais. Agora, como o senhor acabou de falar, quem é pobre não está condenado à pobreza. Temos vários casos e o Estado tem que entrar nesse quesito, fazendo o contrapeso, dando as condições para que as pessoas de menor renda avancem. Né? Só para citar um exemplo aqui, não estou fazendo propaganda não, só citar um exemplo, que é um exemplo. Só estou em escola pública. Estudei. Escola pública. Só foi cobrador de ônibus. Foi. Só foi cobrador de ônibus. A minha história, ela é um exemplo. Eu sempre gosto de conversar com os jovens e com as crianças. É um exemplo. Eu comecei a estudar com 8 anos de idade, na escola pública municipal. Começou tarde, né? Comecei já tarde. Vim para o Grande Disseu e a escola pública, o Adílio de Brito Ramos. Depois fui para a Escola Técnica Federal fazer o curso de mecânica, né, que era chamado segundo grau. E depois, os cursos superiores eu fiz na Academia de Polícia do Pará, como oficial da polícia, curso superior, e um curso superior lá no Rio de Janeiro de Educação Física. Todos em escola pública, todos em universidades públicas. E os seus trabalhos, cobrador? Aí vem, nesse processo todo, a gente, lógico, né, do interior lá, era na roça mesmo, capinando lá, cortando cana, porque foi instalada a usina de beneficiamento de cana de açúcar, e eu participei desse processo inicial lá no povoado Boa Hora, e depois vem para a área urbana, por força de não ter lá o ginásio, só tinha até a 4ª série, e aqui continuou do mesmo jeito, o papai adoeceu, e aí a partir daí eu e minha mãe foi quem cuidamos, a mãe zeladora de escola, e eu fui para um serviço braçal mesmo, servente de pedreiro, de peão de caminhão. Essa foi a minha vida. E veja, o deputado conseguiu os cursos superiores, conseguiu ingressar na polícia, conseguiu fazer um excelente trabalho na RUNE. Eu lembro muito bem, cobri muito bem essa época. Foi secretário de Segurança, eleito, reeleito deputado federal. Então, é um exemplo. O que eu quero dizer com isso? O pobre não pode odiar aquelas pessoas que conseguiram vencer na vida através do seu trabalho, né? Então, porque hoje no Brasil, algumas pessoas, por conta dessa narrativa falsa, tanto de um lado quanto do outro, isso aí é um bandido. Não, analisa a história dele, ele ficou rico ou ficou bem de vida, o trabalho dele, honestamente. E nem o pobre tem que se achar, a pessoa que não tem que se achar incapaz de chegar àquele nível. Quer dizer, é preciso ter isso muito bem claro. Essa minha história de vida, Douglas, ela reflete uma série de coisas. Primeiro, né, esse degrau que eu subi com muita dificuldade, né, sacrifício muito grande, conquistando. A partir daí, quando você fala de cobrador de ônibus, era na rodoviária vendendo passagem, aí entra no Exército Brasileiro. É do tempo do bilhete. Era bilheteiro. Então, entra no Exército. No Exército já começa a me destacar porque eu saí como cabo do Exército. Entrei na Polícia Militar como cabo da Polícia Militar. Fui sargento e aí fiz o CFO para ser oficial. Foi onde eu fui para o estado do Pará. E é bom destacar aqui, né, por conta, essa aí não é o deputado federal que vai dizer não, mas é por minha conta mesmo, porque eu acompanhei na época. O deputado federal Fábio Abreu foi para a reserva como capitão da polícia, porque foi eleito, tem que ir para a reserva. Mas é para ter evoluído mais. Sofreu muito boicote da polícia por inveja na época do trabalho que ele exercia lá na RUNE,
E isso aqui é por minha conta mesmo. Eu até fiz essa denúncia na época que eu trabalhava em uma outra emissora. Mas, deputado, a gente está encerrando bem rápido. Como é que o senhor tem avaliado as andanças pelo Piauí, a receptividade? Porque ainda há muito essa questão da rejeição da população aos políticos. E um modelo que se implantou é um modelo hoje que aproxima mais o candidato à população. Douglas, assim, eu voltando a essa questão da aversão à questão da política, nós temos que entender, eu observo muitas pessoas parece que quanto mais esclarecida ou mais bem de vida ela mais diz que não depende da política. Mas ser humano nenhum que viva aqui nessa terra pode dizer que não depende da política ou do político. Por quê? Porque a rua que é feita, onde ele anda, o sistema de saúde, mesmo que eles tenham o seu plano particular, tudo que ele imaginar, em algum momento ele vai depender do político. Então, se for um grande empresário, vai depender das leis. Então, se eu dependo do político, eu tenho que escolher um bom político. Eu acho que o X da questão é esse. Nós precisamos fazer essa avaliação, eu sempre digo nas minhas reuniões. Eu apresento a minha prestação de conta dos 2 mandatos, a área da agricultura familiar, na área da saúde, tudo isso com base na minha vida. Por que eu invisto na compra de tratores? Porque eu trabalhei na roça manualmente, então eu sei da importância de alguém receber um equipamento desse. Por que eu invisto na saúde? Porque a gente andava, você acompanhava muito bem isso aí, e aí, na minha juventude, quantas vezes eu não vinha para a fila que existia o INPS aqui na Praça João Luiz Ferreira, que era a fila que a gente dormia na fila para poder conseguir uma consulta. Então é esse ponto que a gente destaca por ter vivido e que tem colaborado. Eu me orgulho, por exemplo, de ser o deputado que mais investiu recursos em Teresina. Se você observar, é o deputado que mais investiu recursos na segurança pública, é o que mais investe na agricultura familiar. Então é esse assim, o reconhecimento que eu entendo, que tenho de pessoa própria, em função do meu trabalho, mas que eu observo essa receptividade das pessoas, tanto aqui em Teresina, que aqui em Teresina tem continuado essa receptividade. Tive 62 mil votos na primeira votação e 62 na segunda. E vejo essa recepção do teresinense aqui para essa eleição. Então eu me considero deputado de Teresina, sim, por ostentar esse título de o que mais investiu em Teresina, mas que também tem expansão em vários municípios. Essa região aqui dos Carnaubais, que eu fiz a visita ontem, por exemplo, uma UTI que a gente ouve muita gente falar, e o que eu tenho a apresentar já são ações. Quando eu colaboro em construir uma UTI lá em Campo Maior, eu desafogo a possibilidade de vir aquela população aqui para Teresina. Com o meu objetivo de fazer mais uma UTI em Valença, eu desafogo o que viria de gente aqui para Teresina. Então é essa visão que a gente tem de apresentar o que já foi feito. E logicamente que continuar as ações no que se refere à defesa, por exemplo, dos enfermeiros que infelizmente tiveram essa derrota por parte do Supremo Tribunal Federal, mas que o próprio presidente do Senado está buscando uma solução e eu tenho certeza que ela vai passar por uma votação nossa. E eu estou disposto a votar e a lutar para que esse piso seja mantido, assim como nós conseguimos votar para os agentes comunitários de saúde. Então, na votação, no parlamento, a gente também tem feito votações importantes e defendido várias bandeiras importantes para o nosso país. Então, é por isso que eu tenho o orgulho de dizer hoje para a população que tenho como apresentar o que já foi feito e tenho como apresentar propostas que poderão ser feitas como parlamentar federal. Nosso tempo acabou, 30 segundos aí para o senhor só divulgar o número da sua candidatura, pedir voto mesmo, 30 segundos aí. Então, aproveitar aqui, agradecer o espaço e pedir à população do estado do Piauí para fazer essa avaliação, e nessa avaliação eu peço o voto. E o voto, no meu caso, com o número 5522, que é o número que eu espero que as pessoas possam depositar essa confiança mais uma vez na pessoa de Fábio Abreu e através do 5522, que é fácil de votar, fácil de lembrar, e que a gente possa dar continuidade ao trabalho que já foi desenvolvido e que vai ser desenvolvido sem dúvida nenhuma, caso, e eu espero em Deus e pela população do estado do Piauí, que possa repetir esse 5522 por várias e várias vezes no dia 2 de outubro. Então eu peço a você que vote 5522, Capitão Fábio Abreu. Obrigado, deputado, pela presença. Eu que agradeço. A gente volta a falar sobre eleições 2022 ao longo do programa.
Eleições 2022. Oferecimento Piarte, Cercos Nordeste.